Mokoa e Wandi são um casal que leva um estilo de vida praticamente extinto nos dias de hoje. Eles são do povo dos Hadza, de apenas 1.500 habitantes, localizado numa área selvagem ao norte da Tanzânia, na África, buscando alimento diretamente na natureza. Todas as manhãs, religiosamente, Wandi sai à procura de tubérculos, raízes e frutos com as mulheres, e o Mokoa vai caçar animais selvagens e coletar mel com os homens para mais tarde todos comerem juntos. Eles representam um dos últimos caçadores-coletores, um tipo de sociedade ancestral rara, mas ainda viva, que tem recebido a atenção da ciência por um fato extraordinário. Os Hadza são praticamente imunes ao grupo de doenças que mais mata pessoas na nossa sociedade moderna: as doenças inflamatórias crônicas, responsáveis por 60% de todas as mortes do mundo. As principais doenças inflamatórias crônicas são as cardiovasculares, como infarto e derrame, as respiratórias, câncer, diabetes, doenças autoimunes, Alzheimer, Parkinson e depressão. Apesar de serem inúmeras doenças, como o próprio nome diz, o denominador comum delas é a inflamação crônica, a raiz de muitos males da vida moderna. Você já teve algum momento na sua vida que você se sentiu cansado, sem ânimo para levantar da cama e viver a vida, desmotivado para fazer qualquer coisa, ou conhece alguém que já passou ou passa por isso? Se você vive na cidade, as chances de que sejam sintomas de inflamação crônica são bem prováveis. E por que a inflamação crônica te daria cansaço? É bem simples. Quando você pega uma gripe, por exemplo, a inflamação é um tipo de alarme de que nosso sistema imunológico está ativo e batalhando contra o vírus da gripe. Por ser uma batalha, o corpo gasta muita energia durante a defesa. Quando você se sente mal e diz "tô gripado", "tô doente", já parou para pensar o que causa os sintomas de dor, apetite reduzido, fadiga e cansaço que a gripe te traz? Olha que interessante, não é o vírus que te causa isso, mas sim a ação do seu corpo de economizar energia vital de órgãos desnecessários para ser usada apenas na batalha contra a gripe. Essa economia de energia gera cansaço, e o cansaço é um dos principais sintomas da inflamação. Em situações normais, quando a ameaça é eliminada, a inflamação desaparece, o cansaço some e ficamos bem. Mas na nossa sociedade moderna, essas ameaças não são só os vírus e bactérias, mas também as toxinas que ingerimos com alimentos ultraprocessados, álcool, tabaco, poluição, agrotóxicos e muitos outros. Além disso, somos sedentários, dormimos mal, estamos cada vez mais isolados socialmente e vivemos uma vida estressante. Todos esses fatores ativam a sua imunidade diariamente e a inflamação se torna persistente e crônica. Assim, aos poucos, esgota sua energia e danifica células e tecidos saudáveis, criando terreno fértil para o aparecimento de várias doenças amanhã. O pior de tudo é que os sintomas de doenças são silenciosos. Como não chegam a te deixar de cama como a gripe, não são suficientes para te alarmar de que algo está errado. Por isso, nos sentimos sempre cansados, desmotivados, irritados e sem energia, procurando às vezes no YouTube vídeos de como ter motivação, e a gente não sabe a razão. Ao mesmo tempo, aos poucos, a gente vê parentes e pessoas próximas contraindo doenças como diabetes, cânceres, doenças autoimunes e depressão, e a gente também não sabe o porquê. E é por isso que a linha de pesquisa científica de inflamação crônica é tão promissora, porque começa a dar respostas mais concretas para doenças antes pensadas como misteriosas. E essa é a razão da mesma ciência estar tão interessada no povo Hadza da Tanzânia. Apesar de serem primitivos, entre aspas, eles têm uma longevidade similar aos países industrializados e, como eu já disse, são imunes às doenças que mais matam nossa sociedade. E existe uma teoria para isso. O caçador-coletor foi o estilo de vida predominante em 95% dos últimos 300 mil anos de evolução biológica da nossa espécie, a Homo sapiens. E o interessante é que essas doenças se alastraram apenas nos últimos 200 anos após a Revolução Industrial, quando nossa vida mudou muito. A vida moderna é um mero piscar de olhos em relação à longa história biológica de caçador-coletor que está cravada no nosso DNA. Por isso, o estudo do povo Hadza vai te ajudar a entender por que são quase imunes às doenças mais letais da nossa civilização, em 5 simples lições
todas cientificamente comprovadas. Lição número 1. Os Hadza comem alimentos frescos e não processados, ingerindo um altíssimo número de fibras ao dia. Além do álcool e tabaco, que você já está cansado de saber, os alimentos processados são os maiores venenos que a gente pode ingerir. Os alimentos refinados, como farinha branca e açúcares, criam picos glicêmicos tóxicos, e os alimentos ricos em gorduras trans, como bolachas, sorvetes, margarina, salgadinhos, frituras e outros, são também toxinas reais, que geram uma inflamação generalizada no nosso intestino. Além da carne de caça, a dieta dos Hadza é dominada por tubérculos, tipos de batatas selvagens e frutos silvestres, consumindo incríveis 100 gramas de fibra ao dia e uma variedade enorme de micronutrientes. Nós temos mais bactérias digerindo nossos alimentos no intestino do que células humanas no corpo, e o principal alimento dessas bactérias são fibras vegetais. Ao digerir essas fibras, as bactérias produzem um composto chamado de ácidos graxos de cadeia curta, que protegem o intestino e reduzem todos os seus processos inflamatórios. Enquanto a recomendação de consumo seja de 25 a 30 gramas ao dia, nós consumimos no Ocidente, em média, apenas 15 gramas ao dia. Pensa num típico cardápio brasileiro do dia. Um pão francês com manteiga de manhã, um prato de arroz branco, bife à milanesa e batata frita no almoço e um macarrão à bolonhesa no jantar. Sabe quantos gramas de fibra uma refeição dessa possui? Praticamente zero. Por isso, para reduzir a inflamação crônica digestiva, basta comer mais alimentos de fonte integral, grãos, frutas e vegetais. E quanto mais coloridos esses alimentos, maior a concentração de antioxidantes que contribuem ainda mais para diminuir a inflamação. Lição número 2. Os Hadza dão longos períodos de descanso para a digestão. O Dr. Satchin Panda, especialista nos benefícios de jejum intermitente, descobriu que manter sua alimentação dentro de uma janela máxima de 12 horas traz benefícios enormes para a saúde, porque dá o descanso necessário para o seu sistema digestório se regenerar e assim reduz a inflamação e aumenta muito os seus níveis de energia. Os Hadza, por não armazenarem comida em armários e geladeiras, eles não beliscam comida a todo momento que querem. As suas janelas de alimentação ficam em torno de 9 horas por dia, porque começam a comer por volta das 10 horas da manhã, quando começam a colher seu alimento na natureza, e fazem as últimas refeições perto do pôr do sol, às 7 horas da noite. Assim, dão saudáveis 15 horas de descanso para sua digestão. Lição número 3. Os Hadza se exercitam muito. Enquanto os Hadza estão caçando e coletando, eles andam em média entre 9,5 a 14 km por dia, em uma média de 135 minutos diários. Exercício físico tem um dos poderes anti-inflamatórios mais potentes que existe, porque ele age como um desintoxicador do corpo. Com tanta exposição a alimentos tóxicos e poluentes, o exercício físico funciona como uma real faxina do organismo. 150 minutos por semana ou 22 minutos por dia é a quantidade mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde. E por incrível que pareça, 63% dos brasileiros não cumprem essa recomendação. Os Hadza se exercitam mais em um dia do que o brasileiro médio em uma semana inteira. Lição número 4. Os Hadza estão imersos na natureza. É cada vez maior o montante de estudos científicos em ecopsicologia que comprovam que a exposição a parques, florestas e praias diminui significativamente as chances de se contrair doenças cardiovasculares, diabetes e muitas outras de ordem inflamatória. Um estudo recente de 2019, envolvendo 20 mil participantes, mostrou que a exposição mínima de 2 horas por semana na natureza aumentou substancialmente a autopercepção de bem-estar e boa saúde dos participantes. Os Hadza, assim como todos os coletores caçadores, viviam 24 horas por dia na natureza. E se 2 horas já trazem tantos benefícios, imagine o dia todo. Uma recomendação: se você tentar fazer os seus exercícios em parques públicos, você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. E a quinta e última lição é: os Hadza vivem com alta interação e cooperação social. É cada vez mais proeminente o fenômeno global de domicílios ocupados por apenas um morador. Nos Estados Unidos, em 1940, o número era de 15% da população, e hoje já contabiliza 28%.
Em um estudo com mais de 300 mil pessoas, foi identificado que pessoas com conexões sociais profundas tinham 50% mais chances de viver por mais tempo do que pessoas solitárias. E com redes sociais e smartphones, estamos cada vez mais superficializando nossas interações, nos isolando e ficando mais autocentrados. Nós evoluímos para conviver socialmente, não só como uma forma de sobrevivência, mas para nos conectarmos. Os Hadza caçam juntos, comem juntos e cuidam do bem-estar um do outro não só para sobreviver, mas porque se importam de verdade um com os outros. Mas você não precisa levar isso ao extremo. Isso não significa que você não deve morar sozinho, nem que tenha que jogar fora seu smartphone ou tenha que se rodear de qualquer relacionamento, mesmo que seja ruim. O ponto central aqui é a qualidade das conexões e não quantidade. Ter relações genuínas é algo programado no nosso DNA e cultivar isso naturalmente aprofunda nossa conexão com a vida. E é isso, essas foram as 5 principais lições de muitas outras possíveis. Estudar o estilo de vida dos Hadza me trouxe um grande senso de humildade, por perceber que um povo taxado como primitivo e da idade das cavernas está agora ensinando nossa civilização, que se diz moderna e avançada, como realmente ser saudável e mais feliz. Nós criamos muitas invenções e novas tecnologias que melhoraram nossas vidas, mas juntos surgiram doenças físicas e mentais antes raras, que nos fazem questionar o que realmente significa viver uma vida mais equilibrada. Isso não significa que a gente tem que ir ao extremo e negar a sociedade moderna, porque a evolução tecnológica é inevitável. Mas que, independente das mudanças, a gente tem a sabedoria de preservar os hábitos ancestrais que naturalmente nos reconectam com a essência do que é ser humano.